Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Receber elogios, receber apontamentos daquilo que nós fizemos como algo positivo, faz com que nós venhamos a continuar a realizar aquela obra. Apesar de nós sempre falarmos que fazemos algo para Deus, nós os cristãos devemos sempre continuar a fazer, é claro que mexe com o nosso ego ser elogiado. E ser elogiado não é nenhum pecado, não é nada ruim, muito pelo contrário. Podemos ser, devemos elogiar ao próximo também, quando as atitudes forem coniventes com isto. Lucas capítulo 7, verso de número 9, o texto que nós lemos, diz de Jesus sobre uma pessoa que ele admirou-se pela sua fé. E o texto diz que nem em Israel houve tamanha fé. Israel, o povo de Deus, Israel, o povo do oráculo, Israel, o povo escolhido por Deus para representar a sua voz, para representar a sua fé. Mas nem mesmo lá houve alguém tão especial. Quem era esse alguém? O que ele fez? O que você e eu podemos aprender para também sermos elogiados em nossa fé? Rapidamente nós vamos meditar então. E antes de falarmos das características da pessoa, os primeiros versos, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Para a compreensão já dos pontos, o contexto se faz necessário. O contexto era que um homem estava doente, um servo estava doente, um servo de um centurião. O centurião era o responsável por soldados do exército romano. Ele tinha sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, 100 homens, por isso o nome de centurião. Alguém tão importante, alguém de responsabilidade para o governo romano. E esse homem de responsabilidade tinha um servo a quem este muito estimava. Estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, a característica deste homem era uma característica de amor, uma característica de preocupação, era uma característica de não olhar a si mesmo, mas olhar ao próximo, independentemente da posição social, independentemente da posição religiosa. O judeu, a sua religiosidade, o judeu servo, a sua posição social, aquele homem romano, aquele homem que não tinha uma religiosidade judaica, aquele homem que era alguém importante para o Império Romano, ele sente amor. Amar o próximo. Fé sem amor ao próximo não é fé. Fé sem fazer o bem àquele, independentemente de quem seja, não é fé. Tiago vai nos deixar isso claro em sua epístola, dizendo que fé sem obra é morta. Você pode dizer Deus te abençoe, parafraseando o autor, a alguém necessitado e despedi-lo sem, contudo, sanar ou tentar pelo menos as suas dificuldades. Seria isso válido? Pergunta Tiago. Então aqui nesse texto nós vemos que esse homem tinha fé, e a sua fé caracterizava-se em primeiro lugar por amar. Amar alguém socialmente inferior. Amar alguém religiosamente diferente. Amar alguém, portanto, diferente de nós. É o primeiro ensino para aquele que quer ter uma fé elogiável, uma fé elogiada por Jesus Cristo. Você é assim, minha irmã? Eu sou assim? Você é assim, meu irmão? Somos nós assim? Que Deus nos abençoe, para que possamos ter uma fé como esta, uma fé de amar, amar a qualquer custo, querer a qualquer custo aquele homem. Então ele sabia que o servo estava doente, este mundo foi atrás de Jesus, foi atrás de quem poderia trazer a este servo a cura. Amar é cuidar, amar é não apenas dizer palavras de sentimentos bonitos, mas demonstrar através de todas as suas atitudes. O segundo ensino, para adiantarmos, aqueles que foram enviados por este centurião, conforme o verso 3, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo:
ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, já perto da casa. O centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer. Até aqui. O primeiro ensino, então, é aquele homem ter fé. Aquele homem agir com amor, e isso caracterizava a sua fé. O segundo ensinamento de caracterização de fé é que esse homem era reconhecidamente digno, justo. As pessoas, quando olham para nós, falam o que sobre nós? Não para nós mesmos, não para as pessoas que nos conhecem. Aqueles servos daquele centurião poderiam aproveitar a oportunidade para falar mal do seu senhor, como muitos profissionais falam dos seus patrões. Poderia muito bem falar mal deste homem que não era judeu. Era a oportunidade que eles tinham, mas eles não falaram, muito pelo contrário, o que eles disseram foi: ele é digno que se faça isso. Ou seja, fé está alicerçada no amor ao próximo, fé está alicerçada na atitude, no testemunho, na boa ação, em olhar para os outros como alguém que tenha que lidar e pedir para que os outros olhem a si mesmo e digam: olhem para mim, porque olhar para mim, vocês vão olhar para Cristo. É tão difícil isso. Mas Paulo ensinou em outra passagem: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem coragem de falar isso, meu irmão, minha irmã? Você tem condições de falar isso? As pessoas olharem para você podem dizer isso: eu olho para esse homem e vejo que ele é digno. Eu olho para essa mulher e vejo que ela é digna. A dignidade desse homem, o agir digno desse homem era tão grande que ele agiu. Era uma dignidade não da boca para fora, de lábias, de palavras, de tentar manipular a situação, de tentar convencer o outro com palavras belas, bonitas. Não, ele agia, como nós falamos no ponto anterior, e a ação dele era tão grande que ele edificou uma sinagoga para os seus servos, judeus. Eu não precisava fazer isso. Ele não tinha por que realizar aquilo, mas ele fez, porque ser bom é você querer que o próximo seja realizado naquilo que você faz. Ser reconhecidamente bom, é você ter uma atitude que muitas vezes você não entende, mas você sabe que aquilo vai agradar alguém. Somos bons? As pessoas nos consideram dignos ou dignas de sermos atendidos por Cristo Jesus? Fé é amar o próximo. Fé é testemunho de tal forma que o próximo olhe para nós e nos veja digno. Então Jesus foi atrás daqueles homens, daqueles servos que foram atrás do mestre para que ele pudesse atender ao pedido do centurião. E aí no verso de número 6, a continuação, perto já de sua casa. O centurião então enviou os amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faze isto, e ele o faz. A terceira característica marcante deste homem é que, apesar de ele ser considerado pelo outro, pelo próximo, ou pelos próximos, alguém digno, ele olhava para si mesmo e não se considerava digno, não se considerava merecedor, nem mesmo de ter a presença de Jesus em sua vida. Isso é fé. Fé é quando eu reconheço que, apesar de tudo aquilo que eu tenho, de tentar ser bom, de tentar amar, de tentar ter uma atitude condizente com a palavra, eu não sou digno que Cristo me visite. Eu não sou digno de que Cristo vá à minha casa. Aliás, em todos os evangelhos, as histórias de visitas de Jesus, quando ele se encontrava com pessoas pecadoras ou consideradas pela sociedade marginais, Cristo era criticado. Não era qualquer um que poderia receber Jesus em sua casa. Zaqueu que o diga. Aquele homem, então, ele diz o seguinte: não, eu não posso te receber na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor venha até aqui. Um romano, não era um judeu, era alguém que não tinha os oráculos visíveis perto dele, mas era alguém que tinha a palavra dentro de si. E ao ter a palavra dentro dele, ele reconhecia a sua indignidade diante do Mestre. Quem sou eu para requerer algo? Quem sou eu para pedir alguma coisa? Quem sou eu para determinar algo para Deus? Não sou digno nem que ele esteja comigo, mas a palavra de Jesus
essa dita pode entrar na minha casa e pode transformar a minha vida, pode mudar e curar o meu servo. Foi o que disse esse centurião. Ele confiava tão grandemente em Jesus que ele sabia que o simples falar de Jesus poderia transformar a sua vida. É verdade, meu irmão e minha irmã. O simples falar de Jesus pode transformar a nossa vida, pode transformar o que nós queremos. Aquele homem teve a vida dele transformada porque ele queria a cura. E a cura iria vir, e a cura veio. Então, aquele homem, ao ver a cura do seu servo, teve a sua vida transformada. Ele viu quão realmente Jesus era, de fato, o poderoso. Mas antes disso, ele olha para Jesus. Ou ele, ao saber quem era Jesus, ao olhar para si, ele reconhece: não posso receber esse homem na minha casa. Mas mesmo que você e eu reconhecemos isso, a palavra de Jesus entra na nossa casa. A presença de Jesus se faz notória em nossa casa, porque por meio de sua palavra, ele nos traz aquilo que nós precisamos. Ele transforma, como transformou a vida daquele homem. Por isso que Jesus pôde dizer no verso 9, admirou-se Jesus dele e disse que não existia nem em Israel uma fé como esta. E aqueles servos, os outros que foram atrás de Jesus, voltaram para casa e encontraram o curado servo. Que Jesus se admire das nossas fés. Que Jesus se admire da nossa fé, porque a fé é uma só. Mas que Jesus admire-se do que representa a fé de cada um, através das nossas ações de amor, de testemunho e as nossas atitudes diante de Jesus, de reconhecer que não somos dignos de recebê-lo em nossa vida, mas que ele faça isso, pois ele sempre faz aquele que o busca. Que Deus nos abençoe.